Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos aproveitar aqui para revisar mais um pouquinho aí da matéria do ano passado. Então eu separei algumas atividades que são de concurso, de vestibular também, para a gente já revisar, já olhando um pouquinho mais à frente. E eu quero dar uma viagem assim geral na parte de cinemática, que é o início aí da matéria do primeiro ano de física. Então eu tentei selecionar aqui exercícios que abrangem bem esse conteúdo, sem dar muito enfoque também a coisas pequenas, a detalhes pequenos. Vamos pegar aqui o que é mais essencial, o que é mais importante para revisar. Lembrando que se você não assistiu às aulas do ano passado, você pode estar assistindo o conteúdo todo, tá? Aqui nós vamos começar com uma questão que caiu no Enem e diz o seguinte: uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e ele vai percorrer uma distância de 80 km. Já no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Tem algumas maneiras de resolver esse exercício, né? Mas como a gente está relembrando aqui, vamos relembrar a fórmula de velocidade média. Velocidade média ela é dada pelo ΔS dividido pelo ΔT, certo? Nesse caso aqui do problema, e ele fala bem aqui no final que a entrega vai ser feita aí mantendo a velocidade máxima do carro. Então, se a velocidade máxima é de 80 km por hora, ele vai a 80 km por hora durante todo o tempo. Então, a gente não vai parar para se preocupar se ele diminuiu a velocidade em algum momento, se teve trânsito. Não, ele fez o caminho dele com aquela velocidade máxima. Então, para o primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora. O deslocamento que ele vai fazer, o ΔS, ele vai andar em um percurso de 80 km. Então, o ΔS vai ser 80. E o ΔT é o que nós iremos calcular. Eu vou chamar de ΔT1, que é o tempo do primeiro trecho. Então, multiplicando aqui cruzado, eu tenho que 80 vezes ΔT1 é igual a 80. Esse 80 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, ΔT1 é igual a 80 dividido por 80, que é igual a 1. Significa que ele demora 1 hora para fazer o primeiro trecho. E convenhamos, nem precisava de fórmula para isso daqui, né? A velocidade máxima é de 80 km por hora e ele vai percorrer 80 km, só você lembrar o que significa 80 km por hora. O que significa 80 km por hora? Que a cada hora ele anda 80 km. Então, se ele precisa andar 80 km, ele vai andar isso em 1 hora. Já no segundo trecho, e aí se você quiser, você pode calcular o tempo do segundo trecho sem fórmula também. Usa aí um pouquinho do seu raciocínio, da sua lógica para matar essa charada. Não vou fazer, vou deixar vocês pensando nisso. O segundo trecho, a velocidade agora é de 120 km por hora. Isso é igual o deslocamento dele, que é 60, dividido pelo ΔT2. Multiplicando aqui cruzado, eu tenho que ΔT2 é igual, 120, né? Multiplicando 120 ΔT2 é igual a 60. Esse 120 passa para lá dividindo.
Então, eu tenho que delta T2 é 60 dividido por 120, que é igual a meio. Então, ele leva aí meia hora para fazer o segundo trecho. Para fazer todo o percurso, então, e realizar a entrega, ele vai demorar 1h30. 1 hora da primeira parte, mais meia hora da segunda parte. Um exercício do Enem bem simples, que nem precisaria utilizar essa fórmula. Eu acho que vocês estão percebendo bem que é bem lógico e intuitivo, desde que você saiba o que significa aquela grandeza ali na velocidade, o quilômetros por hora. Então, é uma questão que eu utilizei para relembrar a fórmula de velocidade, mas que ao mesmo tempo o mais importante é relembrar o que é a velocidade e por que a importância de você indicar a grandeza daquela velocidade ali, a maneira que você vai representar ela, tá? Então vamos continuar, vamos agora para número 2. Agora é uma questão mais direta de uma certa forma, que já dá fórmulas, que pede algumas coisas específicas, não tem toda uma historinha por trás envolvida como a número 1. É só para a gente relembrar a questão do movimento, né? O uniforme ou movimento uniformemente variado. Aqui no caso, eu tenho a função horária do espaço de duas partículas A e B. Elas se movem numa mesma reta orientada e elas são dadas por a função do A, SA igual a 4t, a função do B, SB igual a 120 menos 2t. A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, ou seja, o A e o B partem do mesmo lugar. O mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. Então, eles saem do mesmo lugar no mesmo instante. Eu quero que determine a distância que separa as partículas no instante em que t é igual a 10 segundos. Bom, para eu saber isso, eu preciso saber em que posição elas estão, para aí eu ver qual é a diferença entre cada uma delas. Essa função dada aqui em cima é a função do espaço. Então, ela indica justamente a posição. O SA quer dizer posição do A. Eu até comentei, né, que esse S aqui é utilizado como a palavra space, que é espaço em inglês. Por isso que está um S aqui. Então, o S do A vai ser igual a 4 vezes T. E o T é 10. Então, fica 4 vezes 10, 40. Ok? Como as grandezas estão no SI, isso daqui é 40 metros. Agora, a posição do B fica igual a 120 menos 2 vezes 10. Ou seja, 120 menos 20, que é igual a 100 metros. Então, enquanto que o A ficou na posição 40 metros, o B ficou na posição de 100 metros depois de 10 segundos que eles começaram a entrar em movimento. Como eu quero a distância que separa essas partículas, é uma distância aí de 60 metros, né? De 40 para 100 metros, a uma distância aí de 60 metros. Então, vamos escrever aqui a resposta. Distância de 60 metros entre A e B. Ok? Agora, a letra B, eu quero saber o instante em que essas partículas se encontram. Elas vão se encontrar quando estiverem no mesmo lugar, certo? Como é que eu sei que elas estão no mesmo lugar? Quando a posição do A for igual à posição do B. Então, eu vou fazer a posição do A igual à posição do B. A posição do A fórmula é 4t, e a posição do B, 120 menos 2t. Vamos juntar as letras de um lado. Então, esse menos 2t vai aparecer aqui desse lado como mais 2t. E o 120 fica quietinho aqui no canto dele. 4t mais 2t, 6t. Isso daqui é igual a 120. O 6 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, eu tenho 120 dividido por 6, que é igual a 20 segundos.
Então, o que que nós sabemos? Que depois de 10 segundos, elas estão a 60 metros de distância uma da outra. Depois, quando chega em 20 segundos, elas voltam a se encontrar, elas estão na mesma posição. E que posição é essa? É o que pergunta a letra C. A posição em que se dá esse encontro. Bom, se o encontro acontece aos 20 segundos, é só pegar a fórmula de qualquer uma das duas. Tanto faz se você vai fazer com o A ou com o B. Eu acho que é mais fácil fazer com A, que é uma expressão menor. Então vai ficar o S do A igual a 4 vezes 20. Já que agora o meu T aqui nessa expressão, eu vou fazer ele valer 20, que é onde o momento em que elas se encontram. 4 vezes 20, 80 metros. Então, com esse exercício aqui, ele serve para a gente relembrar essa questão de funções horárias. É uma questão de movimento uniforme, certo? E também, para que serve esse tipo de... essas informações aqui dadas? Serve para a gente analisar o que acontece com a partícula ao longo do tempo. Resumindo tudo que calculamos aqui nesse exercício. As partículas saíram do mesmo lugar e no mesmo instante de tempo. Depois de 10 segundos, a partícula A andou 40 metros, enquanto que a partícula B andou 100 metros. Ou seja, elas estavam a uma distância de 60 metros uma da outra. Só que quando bate 20 segundos, as duas voltam a se encontrar. E elas se encontram na posição de 80 metros. Isso significa que em 10 segundos, a partícula A, que estava na posição 40 antes, passado mais 10 segundos, ela parou na posição de 80 metros. Enquanto que a partícula B, ela acabou voltando, então ela passou a voltar para a posição de 80 metros. Ok? Vamos agora então para número 3. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo quadrado, suposta constante. Tá? Ele está falando aceleração de retardamento porque o automóvel está perdendo velocidade, né? Está desacelerando. Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Aí é uma questão de aceleração. A aceleração média ela é dada por ΔV sobre ΔT. Como essa aceleração aqui é de 5 metros por segundo e é no sentido de retardamento, ou seja, está diminuindo, então é uma aceleração negativa. E é menos 5, ele está perdendo 5 aí de velocidade. A variação de velocidade dele, olha só, ele está a 30. Se ele vai frear até parar, ele vai de 30 até 0 metros por segundo, certo? Porque para parar a velocidade dele vai ter que ser 0. Delta, sempre quando tem o delta na física, lembra que é o final menos o inicial. Posição final, velocidade final, tempo final, não importa. É o final menos o inicial. Aqui no nosso caso, vou botar aqui embaixo, a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que é 30. Isso daqui dividido pelo ΔT, que é o tempo, e é a pergunta aí que é feita, né? Quanto tempo vai demorar? Multiplica aqui cruzado, eu tenho menos 5 vezes ΔT, igual 0 menos 30 é menos 30. O menos 5 que está multiplicando vai aparecer do outro lado dividindo. Então eu tenho menos 30 dividido por menos 5. Ou seja, ΔT, divisão de negativos é positivo. 30 dividido por 5 é 6. Está em metros por segundo, então o tempo está em segundo. Ou seja, ele demora aí 6 segundos para parar. Ok?
Então, com isso aí, nós vimos aí um pouquinho de velocidade, um pouquinho de aceleração e um pouquinho das fórmulas de movimento uniforme também. Bom, então eu encerro essa aula aqui agora com esses 3 exercícios, relembrando esse básico, né, da cinemática, mas é que é bem importante saber trabalhar essas questões e principalmente saber interpretar. Vocês até puderam ver logo na primeira questão que a interpretação daquela questão do Enem é bem mais importante do que saber utilizar as fórmulas. Interpretando bem, sabendo os conceitos físicos, você consegue resolver as questões sem muitos problemas, mas em alguns momentos talvez a fórmula possa ajudar ou possa ser uma solução melhor e mais prática. Então termino aqui. Deixo aí atividades para vocês praticarem, para vocês relembrarem um pouco mais também dessa parte. Bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula.